Vamos ouvir a Santa Palavra de Deus, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Coríntios, capítulo 9, no versículo 5, diz assim: Por este motivo julguei necessariamente e rogai aos irmãos que nós prescendemos junto de vós preparassem em tempo de generalidade prometida, assim será. Verdadeiramente uma liberdade e não uma, mas mesquinhas. E no versículo 6 diz assim: Convém lembrar aquele que semeia pouco, pouco se feirá, e aquele que semeia mais profundo, em profusão se feirá. E no versículo 7 diz assim: De cada um conforme expulso do seu coração, nem constituizamente Deus ama aquele que com alegria, nosso Deus, né? E no versículo 8 diz assim: Poderoso é Deus para acumularmos com todas as espécies de benefícios, como que tenho sempre em todas as coisas, é necessário vós sobre, ainda muito para todas as espécies de boas obras. Tem que ter boas obras para agradar a Deus, né? E no versículo 9 diz assim: como está escrito, espalhou Deus aos pobres, e sua justiça sobre tudo sempre, para sempre. E no versículo 10 diz assim: Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeiras, aumentará aos profundos das vossas justiças. E no versículo 11 diz assim: E assim enriquecendo em todas as coisas, poderás exercer toda a espécie de generosidade, que por vossa intermédio será a concessão de agradecer a Deus. E no versículo 12 diz assim: Realmente, serviço dessas obras da caridade não será prova às necessidades dos irmãos, mas também uma a bondade, fonte de ação de graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 13 fala assim: Depois, ao reconhecer, experimentando virtude que está a assistência revela da vossa parte nesse glorificado a Deus, pela obediência que profecias relativamente ao Evangelho. São coisas que a gente tem que estar em Cristo, e pela generosidade de vossas esmolas
em favor dele é um favor de todos. E no versículo 14 diz assim: além disso, eles oram por vós e vós decidem a mais tornar-se efeição em vós que em nominentes graças que Deus vós fez. E no versículo 15 diz assim: graça seja todas as de a Deus pelo seu bom aniversário inefável. Agora vamos pro 10, né? Capítulo 10. E no capítulo 10, do versículo 1, diz assim: eu, Paulo, vos exalto pela mansidão de bondade de Cristo, que me mostra humildade quando estou entre vós, mas quando longe eu usando convosco. E no versículo 2 diz assim: peço-vos que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar da minha autoridade, de que preendo realmente essas com cerca e pessoas que imaginam que nós precedem com extensão humana. E no versículo 3 diz assim: porque ainda que vivemos na carne, não militamos segundo a carne. Mas no versículo 4 diz assim: não só carnais as armas com que lutamos são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortalecimento. E no versículo 5 diz assim: não adquiridamos todas as necessidades, associado a todos os orgulhos que se levantam contra o conhecimento de Deus, a casar-lhes de que peçamos ao reconhecemos obediência a Cristo. Temos que reconhecer a obediência a Cristo para nós ter a salvação, né? E no versículo 6 diz assim: estamos prontos também para castigar todas as habilidades, e assim que for perfeita a vossa obediência, nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 7 fala assim: julgai as coisas pela obediência, quem se gloria da parte sempre. Cristo considerar que, como ele é Cristo, assim também nós o somos. Nós somos Cristo, por ser filho dele. E aí no versículo 8 diz que se eu me orgulhase em pouco em demais autoridades que o Senhor nos deu para a vossa identificação e não para nos reunir e uma que a envergonhar-se. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá a bondade, o carinho e o amor. Ame Jesus Cristo, que Ele te ama com todo o coração. Jesus Cristo é o teu caminho, é a verdade. Sempre com Jesus Cristo. Amém.